presença. Muito bom dia, senador Assir Gurgax. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e, consequentemente, todos os membros da mesa. Senador Moca, senador Rubem Figueiró, um bom dia. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do presidente da FamaSul, Eduardo Riedel. Ele não pôde vir, tendo em vista que hoje encontra-se em Assembleia Geral na Federação, motivo pelo qual ele não pôde se fazer presente aqui. Antes mesmo de fazer alguns comentários, senador, a respeito do julgamento Raposa Serra do Sol, da portaria 303, de aspectos mais específicos, eu gostaria de fazer aqui um alerta e um apelo, na verdade, com relação à situação do Mato Grosso do Sul, que nesses últimos dias tem se tornado praticamente insustentável, com o risco de um conflito iminente. A situação é de uma gravidade extrema. E digo isso porque nós estamos vindo de um fim de semana bastante tenso, em que houve várias invasões, e invasões não de grandes propriedades e de latifúndios, como se costuma ou se gosta de mencionar, mas de pequenas propriedades. Nós tivemos um caso emblemático ali em Japorã de uma senhora de 70 anos de idade que foi expulsa de sua casa. O marido havia falecido há pouco tempo, ela ali pretendia ficar numa área pequena de 60 hectares, enfim, de agricultura praticamente familiar. Então tem causado muita preocupação no Mato Grosso do Sul, porque quando se analisa a questão do ponto de vista exclusivamente jurídico, independentemente dos interesses que venham a ser prestigiados ou não, que venham a se sair vencedores na discussão judicial, talvez esse é o momento em que a questão jurídica tenha se delineado da maneira mais objetiva possível, considerando o passado que nós tínhamos nas discussões sobre as questões indígenas. O julgamento Raposa Serra do Sol trouxe um norte, trouxe uma diretriz importante, mas o fato é que a situação que se vê no Mato Grosso do Sul hoje, senador, é de que nós temos decisões judiciais ou não sendo respeitadas ou não sendo cumpridas. Temos áreas que são declaradas como não indígenas, ou seja, onde não se reconheceu a imemorial ocupação. A comunidade indígena desrespeita as decisões judiciais, a ponto de, em Buriti, senador Rubens e senador Moca vão lembrar bem, na reserva Buriti, em Sidrolândia, um indígena rasgou um mandado judicial em frente às câmeras de televisão, dizendo que não respeita as decisões do judiciário. Então, nós estamos em uma situação que, na minha avaliação, e ontem até em conversa com o Eduardo sobre esse assunto, nós discutíamos e eu fiquei de trazer essa mensagem aqui aos senhores, de que a preocupação, na verdade, hoje ela suplanta o campo da discussão jurídica. Porque tudo aquilo que é resolvido no campo jurídico está sendo desrespeitado de uma maneira assintosa, sem que o Estado brasileiro tome uma providência. A situação é gravíssima, porque ela, na verdade, ela traz um vilipêndio ao direito de propriedade, muitas das vezes já reconhecido pelo Poder Judiciário em várias instâncias, e o Estado brasileiro, mesmo tomando conhecimento dessas atitudes, nada faz. Então, o risco de conflito é iminente, porque, como Vossa Excelência colocou no início de sua manifestação, é óbvio que a sociedade brasileira tem uma dívida com a comunidade indígena. Na verdade, a sociedade do mundo inteiro, porque em todos os países pelo mundo, o histórico de violência às comunidades indígenas é obviamente notório. Mas eu acredito que também nós temos que tomar cuidado, senador, para que esse pensamento não nos faça criar uma dívida com outro segmento, que são os produtores rurais. Porque, na verdade, em virtude desse discurso, dessa dívida que precisa ser paga com relação à comunidade indígena, está-se a sacrificar uma parcela única da sociedade, que são os produtores rurais, o que não se afigura, no nosso modo de entender, correto ou justo. Então, eu queria, aqui no início dessa minha manifestação, só deixar o registro da preocupação que hoje existe no Mato Grosso do Sul, com relação a essas reiteradas invasões, essas reiteradas desobediências a ordens judiciais de reintegração de posse, que tem tornado o clima realmente insustentável e, eu diria, um clima de conflito iminente. Como o senador Moca muito bem colocou, essa atitude que foi adotada pelo Executivo, por parte do ministro da Justiça e do ministro Gilberto Carvalho, de terem ido ao Mato Grosso do Sul
e terem sinalizado com a perspectiva de uma solução rápida para algo que alguns, e eu me incluo dentre esses, que éramos um pouco céticos com relação a isso, de que nós não sabíamos que a solução não era tão simples e tão rápida como se previa. Na verdade, isso acaba piorando o clima, porque cria-se uma expectativa de solução e quando essa solução não vê, o resultado se mostra agora. As comunidades indígenas, então, passam a invadir essas áreas, os produtores rurais ficam dependendo de decisões judiciais e está-se numa situação insustentável de que a Polícia Federal, na verdade, tem que escoltar o produtor rural para ele entrar na sua propriedade para tirar o seu gado, para que os invasores lá permaneçam. E um aspecto interessante que eu acho que deve ser colocado, porque, sob a ótica da FUNAI, eu acho que é muito importante para que nós possamos ter uma discussão efetivamente profissional a respeito do assunto, nós compreendamos os argumentos e conheçamos os argumentos da parte contrária. Sob a ótica da FUNAI, ou, na verdade, da comunidade indígena, dos indígenas, isso não seria uma invasão, seria uma retomada, porque aquelas áreas sempre seriam deles, então eles não estariam a invadir algo que sempre foi deles, né? Só que, ainda que esse pensamento possa ser válido sob o ponto de vista da ótica, sob a ótica indigenista, devemos respeitar esse pensamento. Nós todos somos brasileiros e devemos nos colocar em obediência à lei. Então, se há uma legislação posta, se há decisões judiciais proferidas, todos, índios, não índios, devem respeitar essa legislação. Esses argumentos, na verdade, em nosso entendimento, não podem ser válidos e não podem ser aceitos em um Estado democrático de direito. A preocupação realmente é muito grande. Muito bem. Com relação ao caso Raposa Serra do Sol, o deputado Reis, enquanto sua manifestação aqui mencionou e solicitou que nos manifestássemos rapidamente a respeito, eu acredito que, com relação ao julgamento em si dos embargos de declaração agora na semana retrasada, não houve muita surpresa, porque, na verdade, o que se fez foi manter aquilo que havia se decidido no primeiro julgamento. Havia uma dúvida com relação à manutenção das condicionantes na ementa do acórdão, ou seja, no dispositivo, naquela parte que transita em julgado e que, consequentemente, passa a obrigar, e isso foi mantido pelo Supremo só com 2 votos discordantes, do ministro Joaquim Barbosa e do ministro Marco Aurélio. Todos os outros ministros que votaram pela manutenção dessas condicionantes. Com relação aos efeitos do julgamento Raposa Serra do Sol, também não houve surpresa no meu entendimento, até porque a própria CNA já havia feito uma provocação de que se criasse uma súmula vinculante. Nós fizemos esse trabalho logo que julgou o caso Raposa Serra do Sol lá atrás ainda, e o caso foi distribuído do doutor Anaximandro, se eu não me engano, ao ministro Lewandowski na época, e que negou o pedido de súmula vinculante, porque não estavam presentes os requisitos processuais específicos e regimentais para que aquela súmula, porque se tornasse uma súmula vinculante. Entretanto, o ministro Barroso, no seu voto, foi expresso, na minha opinião, muito claro, no sentido de dizer que, muito embora as condicionantes se aplicassem exclusivamente ao caso Raposa Serra do Sol, elas serviriam de uma importante diretriz para os demais julgamentos pelo país. Não podemos nos esquecer que vários dos ministros, inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes se manifestou nesse sentido no julgamento, vários ministros, à época do primeiro julgamento, ressaltaram a importância do caso Raposa Serra do Sol, no sentido de que, muito embora não se produzisse um efeito vinculante, era um caso fruto de um profundo estudo da questão indígena e que certamente deveria nortear os trabalhos do judiciário pelo país. Devemos ainda lembrar que o próprio atual ministro Toffoli, que no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, no primeiro julgamento, era o advogado-geral da União, nas discussões sobre a inclusão ou não das condicionantes, quando se discutiu no plenário do Supremo, há uma transcrição do próprio ministro Toffoli, representando a Advocacia Geral da União, dizendo da importância de que aquelas condicionantes efetivamente fossem incluídas no julgamento. Ou seja, era até um posicionamento da AGU lá atrás de que essas condicionantes realmente fizessem parte, porque era necessário se criar algum tipo de objetividade para que não ocorresse o que Vossa Excelência mencionou, que se nós retroagirmos a 1500, obviamente, todas as terras seriam indígenas e nós precisamos ter um mínimo de objetividade nesses julgamentos. De maneira que o Supremo tem dado vários sinais de que o caso Raposa Serra do Sol será paradigmático para outras soluções. Existe um exemplo típico
que é o julgamento da medida cautelar 14.473, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, que até, na verdade, adotou uma posição um pouco conflitante com esse último julgamento, em que ele expressamente diz, ao conferir uma liminar para impedir uma ampliação de reserva indígena no município da Amazônia, ele diz expressamente que o Supremo, ao decidir o caso Raposa Serra do Sol, se aprofundou e não julgou aquele caso para que os demais órgãos do judiciário simplesmente analisassem se eles quereriam ou não cumprir aquela decisão, que aquela decisão realmente produziria efeitos, embora não vinculantes, mas produziria efeitos para os demais casos no Brasil. Então, muito embora não tenha havido nenhum efeito vinculante ou declarada repercussão geral sobre esse caso, a nossa avaliação, a nossa interpretação com relação ao julgamento é realmente de muita importância e de trazer a objetividade, ou o mínimo de objetividade que se possa esperar para os casos de demarcação de terras indígenas. Notadamente por um aspecto que, na verdade, é uma realidade no Brasil. Quando se fala em demarcação de terras indígenas, o que se busca é de que maneira que a FUNAI vai constatar que essas terras são indígenas, né? Quais são os estudos, como isso é feito, né? Então, ou seja, são feitos os estudos históricos, são feitos os estudos de campo para se encontrar vestígios, mas nós sabemos, nos estados do Sul, nos estados do Brasil, de um modo geral, onde hoje se discute esse conflito, os vestígios de ocupação física são raríssimos. Porque, na verdade, essas comunidades já não estão nesses locais há muitas décadas, em muitos casos há mais de um século. Então, a ocupação física é praticamente inviável de ser caracterizada em um processo administrativo. De modo que o relato dos índios, os dados históricos é que acabam sendo levados em conta quando um antropólogo vai fazer um laudo para declarar uma terra indígena ou não. E, obviamente, a antropologia não é uma ciência exata, consequentemente, é dotada de uma carga de subjetividade que prejudica, muitas das vezes, a própria defesa do produtor rural no momento da impugnação do laudo, de modo que o caso Raposa Serra do Sol nos dá, pelo menos, um horizonte menos nebuloso com relação a esse assunto. E, por fim, só mencionar rapidamente a respeito da portaria 303, também que o deputado Reis havia feito uma menção sobre o caso. Nós entendemos que o momento é de absoluta possibilidade da publicação da portaria 303. Não há agora justificativa alguma para que a portaria seja publicada, até mesmo porque a justificativa utilizada pela Advocacia Geral da União para suspender os efeitos da 303 era o julgamento final do caso Raposa Serra do Sol, justamente porque havia uma possibilidade de alteração do julgamento Raposa Serra do Sol. Então, olha, se ela foi editada, considerando-se aquele cenário inicial em que as 19 condicionantes existiam e faziam parte do dispositivo, foi suspensa porque havia um julgamento pendente que poderia trazer uma modificação. Esse julgamento é realizado e não traz modificação, aquela justificativa para a suspensão deixou de existir e, no meu modo de entender, é urgentíssima a publicação dessa portaria 303, porque ela vincula, obviamente, todos os órgãos da administração federal pelo país inteiro e, obviamente, aí esses casos imediatos de ampliação de reserva indígena, por exemplo, já devem ser imediatamente suspensos. Mas, novamente, senador, agora realmente para encerrar minha manifestação, eu gostaria de realmente fazer um apelo de que, na nossa avaliação, não adianta nós termos a publicação da portaria 303, não adianta nós termos a publicação da portaria 303 sem que haja um respeito por parte das comunidades indígenas da FUNAI com relação a essa portaria. Porque de nada adianta nós termos uma portaria 303 dizendo que não é possível ampliar reservas indígenas, que não é possível praticar determinados atos e as invasões continuarem a ocorrer. Então, na verdade, nós temos esse problema realmente muito grave. Muito obrigado, senador.